E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre as recentes declarações do Lula em viagem à Etiópia, onde ele resolveu dar uma entrevista coletiva e dizer que o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é semelhante, é a mesma coisa do que o Holocausto nazista. Pois bem, na mesma entrevista ele foi questionado sobre outras coisas, como por exemplo a expulsão de membros do Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos da Venezuela. Ele disse que não sabia do caso, que não ia comentar. E também questionado sobre a morte do opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny. Ele disse que precisava ver o que um médico legista ia dizer de como é que foi a morte, que ele não tinha pressa em achar o culpado da morte, o motivo, que precisava esperar, né? Como se o regime autocrata russo fosse fazer uma investigação que de fato mostrasse a verdade sobre esse caso. Pois bem, é curioso que o Lula, em declarações que remetem a aliados ou a estados aliados a ele prefere fugir e se manter numa posição de neutralidade favorável àqueles estados, e os estados que teoricamente são contra a sua ideologia, ele costuma fazer duras críticas, análises, como se fosse um líder mundial que pudesse palpitar sobre os assuntos de outros estados. Pois bem, mas ele resolveu falar de Israel. E por que isso não me surpreende em primeiro momento? Primeiro porque eu conheço a história de Lula. Né? Acho que é importante a gente conhecer as figuras e o que elas já falaram a respeito disso. O Lula, em 1979, em entrevista à revista Playboy, isso é fato notório, conhecido, chegou a dizer: o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer? Essa frase, assim, não é que ela é estranha, ela é muito clara, na verdade. Essa é uma fala grotesca, aliás. Todas as punições aí que estão vindo, sanções, por causa da fala do Lula de hoje, já deveriam ter sido aplicadas lá atrás, por se tratar de um sujeito que disse abertamente esse tipo de coisa. Então, não me surpreende, né? Só para constar, nessa mesma entrevista ele elogiou Tiradentes, Gandhi, Che Guevara, Fidel Castro e Mao Tse Tung. Ele afirmou que não era coincidência o fato de todos eles terem lutado para derrubar governos. É uma fala um pouco surreal, mas enfim, isso ocorreu e muita da imprensa brasileira acaba escondendo essa frase, passando um paninho, dizendo que não foi bem assim, que não, ele não lembra, né, que ele disse isso, ele não lembra. Pois bem, na sua recente fala agora na Etiópia, onde ele comparou o direito de defesa israelense com o Holocausto nazista, ele chegou a ser parabenizado pelo Hamas. E não é uma piada, o grupo terrorista parabenizou o Lula pela sua fala. É como o PCC elogiar o governo dizendo que tem diálogos cabulosos com ele. Não, pera, isso aconteceu também. É como, sei lá, se o Lula ganhasse uma eleição e os presídios comemorassem que ele venceu. Não, pera, isso daí também aconteceu. Então ele ser elogiado por um grupo terrorista, na verdade, não causa espanto a ninguém. Era esperado que um sujeito como esse, como o Lula, fosse elogiado por esse tipo de gente. Pois bem, Israel reagiu nesse caso e Lula foi considerado persona non grata. É o primeiro presidente brasileiro na história a receber esse título. Isso precisa ficar muito claro do porquê da gravidade dessa fala dele. Primeiro que o Holocausto nazista é um mal absoluto, né? É a coisa mais repugnante que ocorreu na história da humanidade, né? Fazer qualquer tipo de comparação a isso mostra ou um desconhecimento ou um mau caratismo. No caso do Lula, pode ser que seja os dois, né? Eu prefiro apostar no mau caratismo. E é uma comparação absolutamente sem sentido e tão grave que nem os países que estão envolvidos diretamente na guerra chegaram a fazer esse tipo de declaração.
Nem, sei lá, a Síria do Bashar al-Assad, o Líbano com o Hezbollah, ou os Houthis no Iêmen, chegaram a fazer uma comparação tão grave, né, de dizer que Israel está cometendo um holocausto nazista na faixa de Gaza. Algo que não faz nenhum sentido por vários motivos, né? Israel se propôs não uma, duas vezes se comprometeu com a criação do Estado palestino. Ora, que genocidas e que nazistas são esses que defendem a criação daquele povo cujo eles gostariam de supostamente exterminar? Isso não faz o menor sentido. Israel se retirou da faixa de Gaza desde 2005. Que Estado genocida que quer extinguir uma população se retira do local onde aquela população supostamente que seria exterminada está? Isso não faz nenhum sentido. Desde o início da guerra, o Estado de Israel avisa, seja naqueles vídeos com informes, com flyers, né, com papéis avisando de que aquelas regiões seriam atacadas, seja com a criação de zonas de segurança para civis. Isso é feito desde o início da guerra. Desde o início da guerra. Lembrando, Israel não luta contra um exército, contra um Estado de direito que não segue as regras do direito internacional, que rouba ajuda humanitária, como, por exemplo, roubar tubulações de água para que sejam criados mísseis para atacar Israel. Um grupo terrorista que comete as mais diversas atrocidades e que se camufla no meio da população israelense, não utiliza fardamento de exército, como o exército de Israel, e justamente por isso está camuflado no meio da população, que faz o trânsito dentro da faixa de Gaza, dentro de ambulâncias com pessoas feridas, para supostamente evitar que sejam atacados, que entram dentro de hospitais e fazem de hospitais bases militares, que fazem de escolas bases militares. Se a população palestina está sofrendo consequências da guerra, o único culpado por isso é o grupo terrorista. Isso já deveria estar óbvio desde que iniciou essa guerra em 7 de outubro. Isso já está óbvio para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E esse é o posicionamento do Brasil, que faz com que o Brasil esteja ao lado de um bloco de países que não me parece aquele bloco de países que o Brasil deveria estar ao lado. Como Coreia do Norte, Venezuela, Rússia, Síria, Cuba. São esses países que têm essas posições. E a pergunta que eu faço aqui, o que difere o posicionamento do Lula do posicionamento do PCO, por exemplo, que vai à Avenida Paulista com vender camiseta do Hamas, dizer que é um grupo de resistência? Porque, ora, se Israel estivesse fazendo um genocídio, a resistência ao genocídio ela é justificada. Então, em última instância, Lula está justificando a existência do Hamas, que ele inverte a ordem de tudo isso. Quem prega a aniquilação do adversário nessa guerra é o grupo terrorista que coloca isso em sua carta de fundação, em seus princípios básicos. E não o Estado de Israel, que já optou e já topou por diversas vezes a criação do Estado palestino. Então veja só a inversão de valores com que a gente acaba sendo submetido por esse governo que dizia que ia resgatar a imagem do Brasil no exterior. Que imagem é essa? A imagem de país satélite de ditaduras, a imagem de país satélite do que há de pior no mundo, e que além de tudo nos envergonha com declarações ridículas como essa. Senhores, verifiquem a inscrição aqui no canal, passamos de 140 mil aqui no canal, além dos vídeos da Avenida Paulista, está cada vez mais difícil aí com essa onda de carnaval, a Avenida Paulista não tem fechado, tá difícil de gravar lá, semana que vem também tem manifestação, mas vou gravar vídeos de rua
ao longo dos próximos dias também, que vocês verão aqui, além de outros vídeos como esse, beleza? Verifique a inscrição aí, deixa o likezinho e comente no final. E me sigam no Instagram, estão batendo 300 mil lá, Renato Batista MBL, beleza? Valeu, abraço.